mais um podcast Mulheres de Terra e mais uma vez nós temos o privilégio de receber a nossa nutricionista, eu já chamo de a nossa nutricionista Luciana, e hoje nós vamos tratar de um assunto que eu acho que vai polemizar a nossa conversa aqui hoje: Mounjaro e bariátrica. Não percam, ou pelo menos não se dispersem dessa conversa. Luciana? Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês, obrigada pela confiança. E é um assunto, né, que haja pauta para a gente falar. Então, hoje, o Mounjaro, esse medicamento Mounjaro, que todo mundo chama, quase que todos, porque a gente tem uma série, né, de medicações, cada um diferente, assim, mas que tem nessa mesma classe de medicamentos. E hoje todo mundo fala Mounjaro como sinônimo, né, de solução para um problema que é altamente complexo, né? Hoje a gente tem essa questão que eu acho que é a grande coisa que a gente precisa ter mais atenção. É o quanto as pessoas estão olhando para essa classe de medicamentos como a solução, né? Isso de uma doença que é multifatorial, que é a obesidade, e estão deixando de olhar outras questões, né? Então, eu acho que eu vou começar já jogando isso para que a gente comece a pensar sobre isso. O Mounjaro, ele está sendo indicado somente para... Seria o tratamento da obesidade? Esse seria o termo, tratamento da obesidade? Ou pessoas que querem simplesmente perder um peso rápido para poder chegar naquele ponto de um corpo perfeito, segundo o que é exigido aí pela nossa sociedade como o necessário para se parecer uma mulher, por exemplo, bonita? O Mounjaro também está sendo indicado? Então, essa é a grande questão. Hoje, a gente está tendo um termo que a gente usa, chama medicalização da saúde. Antes de mais nada, não estamos aqui falando de ser contra a medicação, em hipótese nenhuma, tá? Essas medicações são legítimas, elas vieram para ajudar, para fazer parte de um tratamento que precisa ser integral, tá? Mas as pessoas estão olhando o uso do Mounjaro, como eu já falei, como a solução. Então, eu vou usar usar o Mounjaro e pronto. Vou fazer o uso das canetinhas emagrecedoras, né? Que é outro termo que eu particularmente não gosto de usar, mas as pessoas estão usando. E não necessariamente de maneira correta. Em muitos casos, umas não necessariamente teriam necessidade, porque podem ter outras estratégias antes. Então, a gente está vivendo numa fase de muito imediatismo também. As pessoas querem tudo para ontem, né? E a obesidade, como eu já falei, ela é multifatorial. Ela não é uma coisa que você vai... É uma doença crônica, certo? Então, você precisa ter um outro olhar. E as pessoas estão muito imediatistas. Então, sim, existem pessoas que estão usando para... eu vou usar para poder perder uns quilinhos, para emagrecer. E de maneira muito... sem o menor critério. E principalmente sem nenhum tipo de acompanhamento. E do acompanhamento correto, necessário, que tem que ter, né? Mais uma vez, esses medicamentos, eles são importantes, tá? A obesidade, ela é uma doença crônica que cresce em grandes proporções, mas a gente precisa olhar a obesidade de forma integral. A gente tem que ter um olhar, a gente deve ter um olhar
como eu sempre falo, biopsicossociocultural da obesidade. A gente precisa ter esse olhar de critério. Então, esse que é o grande X, dos grandes X da questão. Primeiro é a indicação. Essa indicação, ela precisa acontecer de maneira criteriosa. Irresponsável. Irresponsável, tá? Porque esses medicamentos são importantes. Existem situações que eles precisam fazer parte do tratamento, né? A questão não é usar a medicação. A questão é usar a medicação de forma indicada, responsável e como parte de um tratamento que precisa ser integrado, multidisciplinar, com um olhar amplo, para que a gente realmente possa ter a efetividade que a gente precisa, de uma maneira que realmente esse paciente, essa pessoa possa colher o que é mais importante na minha visão, que é qualidade de vida, né? Eu acho que essa linha que a gente precisa tomar cuidado. Essa medicação ela é vendida com receituário? Com receituário, mas hoje a gente vem, se você tem que entrar em aplicativos nesses de venda, né? Eu não sei se a gente pode falar aqui esses sites de compra, que eu não vou não precisa dar né? nomes. Não precisa dar nomes. Dependendo, as pessoas compram. Hoje as pessoas vão no Paraguai, lá, compram e trazem para vender aqui. Inclusive falsificado. Isso que é falsificado. Hoje tem clínicas que têm tratamentos que as pessoas manipulam Mounjaro. Essa classe de medicamentos. Tem. Né? Então, assim, hoje virou a gente está na minha visão, sem uma regularização. A gente está sem um olhar criterioso para isso. Virou muito banal. E não tem um limite posto, por exemplo, pela saúde, por exemplo, critérios em que de compra que você diz, de acesso. Sim. Até onde eu sei. Não existe regulamentação. Até onde eu sei, não. Assim, tantos por pessoa. Tipo de regular. Até onde eu sei. O que eu vejo, assim, muito, né? Ainda mais quando a gente passa por essa questão de tratamentos que são voltados para a obesidade, a gente vê muito que as pessoas acabam utilizando esses tratamentos, mesmo quando elas não precisam, existem outros caminhos, como uma tábua de salvação para se moldar os corpos em que a sociedade considera os ideais. Então, você acaba utilizando sem precisar. Sem precisar. Não, e também tem o seguinte, gente, como eu falei para você, né, a obesidade, ela é desafiadora, né? Ela, uma vez instalada, você modificar esse quadro, quando você tem a doença da obesidade, né, e as suas manifestações clínicas, como resistência insulínica, aumento de gordura visceral, enfim, uma série de questões, apneia do sono, doenças cardíacas, uma série de coisas que podem vir desse excesso de peso, desse excesso de tecido adiposo, ela é desafiadora, você tratar isso. E muitas pessoas realmente têm um sentimento de fracasso muito grande, porque perpassam por milhões de tratamentos, e se sentem fracassadas, porque falam assim, eu já tentei de tudo. E aí, cada nova promessa que vem é uma promessa do tipo, ai meu Deus, mas agora eu vou conseguir. Eu acho que nesses casos é até válido, porque você já tentou. Não, eu acho assim, ó, tanto, a gente vai falar também, tanto a cirurgia bariátrica quanto o uso dessas medicações, elas são muito válidas, tá? Mais uma vez eu falo, a obesidade é uma doença crônica. Existem situações que você precisa da medicação, sim. O que eu não sou a favor é de ter a medicação como único tratamento, tá? Hoje, o que eu sempre falo?
a alimentação, o plano alimentar, ele te direciona. A suplementação e a medicação, elas potencializam. Mas o que sustenta o tratamento é a mudança de comportamento. Então, a gente precisa ter essa visão. Eu trabalho eu preciso ter mudanças alimentares? Sim. Eu posso precisar de um Mounjaro? Posso. E tá tudo certo. Então, isso sustenta, isso direciona, potencializa, isso aqui direciona, isso aqui potencializa, mas o que sustenta é a mudança de comportamento. Sem a mudança de comportamento, a gente vai ter, por exemplo, um dos grandes questões da medicação, que é o reganho, que é o Como você falou um pouco antes, Luciana, a gente tem a questão do imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para ontem. Se a gente for parar para pensar, eu sou da década de 80, né? Assim, 83. De 83 para cá, a gente já passou por várias versões de corpos femininos que eram considerados perfeitos. Sim. Há 5 anos atrás, o sobrepeso estava sendo aceito. Ninguém estava criticando como tá sendo criticado hoje uma mulher que está com 5 ou 10 quilos a mais. Hoje, a ditadura da magreza voltou. Junto com ela, o Mounjaro. Exato. E aí, essa obsessão estética que a gente enfrenta faz as pessoas realmente quererem. Mas também não é uma jogada de marketing, porque cada vez que um produto desse aparece, ele precisa ser vendido, ele precisa ser comercializado. Sim, claro, e aí entra, né? É muito importante a gente A reiterar. relação. Antes de eu falar desse assunto, é muito importante a gente reiterar aqui, existe uma comercialização, é óbvio, mas é importante a gente reforçar aqui que o uso dessas medicações, elas são validadas, tá? Existem estudos científicos robustos nessas medicações. A indústria, da mesma maneira que ela ganha, ela investe muito, se investiu muito em pesquisa científica validada para essas medicações. Tá? O errado não está na medicação, está em como está sendo... Como as pessoas utilizam, tá? Então, eu gosto de comentar, e sem te cortar, mas só para falar dos corpos. A gente está voltando a viver a ditadura da magreza e a gente está voltando a viver os radicalismos, né? A gente está nessa fase. E aí, eu sempre falo, a gente sabe o quanto o excesso de tecido adiposo pode prejudicar, porque o tecido adiposo em excesso, ele produz substâncias inflamatórias que causam doença. Tecido adiposo, para muitas mulheres que de repente Desculpa, estão nos ouvindo, a que não gordura em sabem, é a excesso, gordura, né? Em a excesso. gordura em excesso, ela produz sim. Existem situações que você vive o que a gente chama de estado inflamatório de baixo grau ou subcrônico. Por quê? Porque o seu própria gordura em excesso produz substâncias inflamatórias que vão lá na frente reverberar em vários outros problemas, tá? Mas isso não significa que eu tenho que perder peso para o meu IMC estar classificado dentro do eutrófico, dentro do normal. Isso não significa que eu preciso necessariamente perder 30 quilos. Até porque com a perda de peso vem a perda de massa magra. Que é um outro problema. É uma das questões grandes quando a gente fala dessas... o que vem junto com essas medicações. O que vem junto com essas medicações? Se você, como eu já falei, eu vou falar várias vezes, se você não mudar seu comportamento, se você não fizer um trabalho ao longo desse processo, quando você parar, a taxa de reganho é altíssima. A perda de massa magra, se você não fizer um bom acompanhamento, a perda de massa magra vai trazer para você uma série de outros problemas, principalmente se você for mulher. Entende? Então, por isso que ele precisa ser responsável e acompanhado. Achei ótima essa sua colocação, essa sequência, terminando essa sequência exatamente nessa visão de preciso mudar os meus hábitos, porque
Quantas pessoas a gente vê realmente se mata para emagrecer, toma lá a medicação, se mata para emagrecer, ok, agora eu já estou linda e maravilhosa, mas daqui a pouco vai lá, ganha o peso de novo, por quê? Porque ela sabe que ela vai poder comprar de novo a medicação e usar de novo essa medicação. Então, isso para a saúde... É muito né? ruim. E hoje, a gente já está vindo também agora com uma outra problematização, que é doses, mini doses, subdoses dessas medicações para manter o peso perdido ou o peso alcançado. Né? Hoje a gente ainda não tem tantos estudos, né, validando como é que está isso, mas você já tem esse pensamento. E agora? Emagrecia. As pessoas, né, elas já estão pensando em doses de manutenção, de subdoses. E aí eu volto a falar. Se você não mudar a maneira como você lida com a comida, se você não mudar esses comportamentos de maneira real, verdadeira, você interrompe a medicação e você reganha. Porque o seu cérebro, você não deu tempo para ele ver que você tem novos hábitos, que você já saiu daquela gordura. E uma outra coisa que está acontecendo, que você comentou sobre os corpos, a pessoa, o que tem acontecido? A pessoa perde peso muito rápido. E aí ela não deu tempo ainda do cérebro entender essa modificação. Então, vem dois fenômenos. Um, que é bioquímico mesmo, que é pelo cérebro não se reconhecer magro. Uhum. E as pessoas se olham e não conseguem se ver magras. Então, elas querem cada vez perder mais peso, porque eu não consigo me reconhecer com naquele novo corpo. Então, mais uma vez eu falo, eles são necessários, mas a gente precisa ter um acompanhamento para que a gente evite essa série de questões que a gente está falando. Existe um índice aí de mortes, né, atribuídas ao uso do Monjaro. Assim, a gente, até onde eu sei, a gente não tem estudos robustos ainda, né, dos efeitos do Monjaro em longo prazo. O que a gente tem é que, até hoje, o que se sabe é que a gente não tem grandes questões, né, até o presente momento de problemas que o Monjaro pode dar a longo prazo. Isso ainda a gente vai ter que esperar ainda um tempo para poder ter. Muitas dessas mortes também têm acontecido porque as pessoas estão comprando, muitas vezes ilegais, né, de falsificados, e muitas pessoas estão fazendo sem acompanhamento. E sem uma alimentação correta junta, sem uma reposição, eu preciso repor proteína. Eu preciso, em alguns casos, entrar com outros artifícios junto com enquanto eu estou usando o Monjaro. Ou seja, você está fazendo um tratamento. É um e tratamento. Se você não seguir à risca o tratamento, as deficiências acontecerão. Vai no aparecer percurso. deficiências nutricionais. Pode falar pra gente, assim, quais são os riscos de quem compra o Monjaro no mercado paralelo ou até sem indicação médica? Então, primeiro é que você... eu tô pagando mais barato. Ok, mas quanto vale a sua saúde? Né? A gente não tem noção de como... qualquer coisa que você compre hoje de maneira ilegal. Primeiro, que você está burlando uma série de questões aí, né? Que, enfim, que eu acho que não valem. Segundo, você está colocando no seu corpo uma substância que você não tem certeza do que é, nem como foi manipulada, se passou por testes, né? Então, se você está falando desse que é ilegal. Se eu estou fazendo isso com acompanhamento de algum profissional de saúde, isso é mais grave ainda. Porque é um profissional de saúde que deveria zelar pelaquele paciente está sendo conivente. Então, eu tenho, né, essa questão. E se eu estou usando sem acompanhamento, por conta própria,
por achar que tá tudo bem, que um monte de gente tá tomando e tá se Que dando tudo bem, acontece, eu posso ter sérios problemas. Porque você você pode gerar deficiências nutricionais importantes, porque o que que acontece? Ele atua em receptores no nosso organismo que diminuem o apetite, que causam saciedade precoce. Em alguns casos, ele acelera determinadas questões do nosso organismo. Então, se eu tô com menos apetite, o que que vai acontecer? Vou comer menos, né? E será que aquilo que eu escolhi tá sendo o suficiente para me nutrir? Eu posso tá usando uma medicação desse tipo, estou com menos apetite, em vez de eu comer um lanche enorme de hambúrguer com batata frita e sorvete e refrigerante, eu posso comer um hambúrguer. E aí, ao longo do meu dia, eu comi a quantidade de proteína que eu precisava e vitaminas, minerais. Então, eu posso E aí vem a queda de cabelo. a que é queda de cabelo, a perda de massa magra importante, muito importante. A gente tem uma perda de massa magra se a gente não fizer as coisas que precisam Então, ser de feitas. repente, a gente está saindo, né? Você tem um corpo saudável, que de repente você acha que não tá no padrão que você deveria estar, e você vai para um corpo que adoece, porque você tá perdendo cabelo porque tá te faltando alguma vitamina. Para você se encaixar no padrão que você acha que tá bonito Ó, agora. uma outra coisa muito importante. Nós temos no nosso intestino as nossas a nossa microbiota, a nossa flora bacteriana, que é aquele conjunto de bactérias do bem, que estão ali no seu intestino. Ela não está ali só, que já seria muito, para controlar a questão digestiva, enfim. Ela tem uma ligação enorme com o nosso cérebro, com imunidade, com serotonina, B12, uma série de questões. E quando tu usa essa medicação sem um acompanhamento adequado, eu acabo com a minha microbiota. E aí eu não absorvo uma série de coisas. Eu tenho mais problemas ainda, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E a questão dos corpos, hoje a gente olha uma pessoa com excesso de peso, né? E a gente já vai taxar aquela pessoa como doente. E eu vou olhar uma pessoa aparentemente magra, no que diz Como respeito a saudável. peso, tô falando de peso, Uhum. como saudável. E hoje a gente sabe que peso sozinho, isolado, ele não vai te dizer muito o contexto inteiro. Eu posso ter uma pessoa de 80 quilos, por exemplo, que tem um percentual de massa magra e um metabolismo excelente, dependendo da altura dela, vamos imaginar Uhum. assim. E eu posso ter uma pessoa, uma mesma pessoa, uma outra pessoa com 80 quilos, com um percentual de gordura visceral altíssima e um exame alterado, fora outros contextos. Então, a gente tem que olhar as pessoas individualmente, levando em conta todo o contexto. Eu não posso reduzir a obesidade a um peso de balança, porque se eu reduzir a um peso de balança, eu vou levar as pessoas a desenvolver toda essa problematização da magreza. Eu quero levantar um ponto aqui, e assim, a fonte que eu tenho é de mel nos olhos de guixa, ou vozes da minha cabeça. Assim, a impressão que eu tenho o Mounjaro, ele foi criado a princípio como um medicamento para tratar a diabetes. E se a gente for olhar outros medicamentos que também foram pesquisados e criados para tratar outros tipos de doença e acabaram se transformando numa grande solução para a obesidade. Você não acha que também existe aí
uma forçação de barra da indústria farmacêutica para vender um produto a princípio como se fosse puramente como se fosse puramente com interesse de saúde e depois transformar ele num produto com fim estético? Então, vamos lá. Isso aí é uma área bem polêmica, eu adoro. Eu acho assim, a gente não pode invalidar a ciência toda por trás que tem no trabalho dessas medicações, Sim, claro. tá? Essas medicações passam por uma série de estudos e elas inicialmente podem, por exemplo, serem pensadas para uma determinada questão e ao longo dos estudos elas começam a dar bons resultados em outros leques. E aí, isso é a riqueza da pesquisa, né? Isso é o legal de você pesquisar, porque aí você começa a ver que aquilo ali pode ter outros braços, tá? Então, a gente não invalida, ela é uma doença e a gente precisa desse arsenal. Então, eu acho que o problema não está na medicação. Mais uma vez eu falo, o problema está no que as pessoas estão, como as pessoas estão usando essa medicação. É óbvio que tem um ganho da indústria. É óbvio, gente. Eles investiram milhões na pesquisa e é óbvio que eles vão. Eu acho que a grande questão é que as pessoas hoje estão com essa visão estética. Eu acho que o Monjaro, ele virou um produto estético. ele virou um produto estético. Porque o que Não acontece? se fala mais Não. em diabetes. Então, ele virou um Uso do produto. Monjaro para diabetes, né? Assim, ele tá virando um produto estético, mas eu acho que a questão é essa. As pessoas tão. Que tudo tem um marketing, um comércio em cima. Não tem, né? Não tem muito jeito. Na verdade, Desculpa, eu como profissional aqui, eu preciso falar. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós, profissionais de saúde, a gente precisa aprender a lidar com a obesidade. Porque a culpa também é nossa. Nossa, que eu digo como profissional de saúde. A partir do momento que eu não indico aquela medicação de maneira adequada. Da mesma maneira que hoje qualquer um entra na internet para falar de emagrecimento, para falar, né, sem a validação, sem entender daquele assunto. Então, eu acho que esse que é o problema, entende? esse é mais um problema, Esse né? é mais Essa um questão problema. do mundo virtual em que as pessoas têm a liberdade de chegar e falar. Gente, ótimo que a gente tenha a liberdade de falar aquilo que a gente pensa, de expor as vozes da nossa cabeça, por exemplo. Não, é Mas a ótimo. responsabilidade Exatamente. em colocar aquela nossa visão sobre um produto, por exemplo, tão polêmico como o Monjaro, com indicações, por exemplo, pessoas que usaram, eu usei, eu fiz assim, Usa assim, também. foi ótimo. Foi Você ótimo. pode usar, conseguir comprar com Exatamente. preço menor. É uma irresponsabilidade É uma por parte da irresponsabilidade. pessoa. Mas é uma irresponsabilidade por parte da pessoa que está dentro de um mercado, de uma sociedade que condiciona Que ela. condiciona a isso, se que encaixar em condiciona, que obriga principalmente a mulher a mulher a se com encaixar certeza. num padrão. Mais uma vez, Luciana, eu penso, e aí as vozes da minha cabeça agora, Fonte de mel nos olhos. fonte de mel, os olhos de geisha, exatamente, que a gente vive algo tão que nos leva para uma visão tão autodestrutiva, que a gente passa por processos, a gente aceita viver processos sem sequer parar para pensar na responsabilidade, de forma responsável, sobre que danos isso vai trazer para a gente. Apenas cumprindo com uma expectativa de eu estou correspondendo às expectativas do outro, da sociedade. Tem uma que outra exige. questão. Mas, Desculpa. só para completar. Essa questão, por exemplo, tanto do uso do Monjaro quanto de uma bariátrica,
eu imagino que a porcentagem desses procedimentos feitos pensando na saúde é mínimo em relação aos procedimentos feitos pensando na estética. Eu acho que tem um percentual muito grande aí de estética, né? Hoje, por exemplo, na bariátrica, logo no início, você tinha muito mais. Eu acho que hoje a gente está começando a melhorar bem ali, a gente está começando a melhorar. Mas você tinha no passado, por exemplo, indicações de você ganhar peso para se encaixar no IMC. Hoje a gente tem um outro tipo de... Hoje tem Mounjaro, que não precisa. Hoje você tem um Mounjaro, mas hoje você que não também... precisa. Não, mas assim, existem Ganhar situações que a pessoa realmente precisa da bariátrica. E hoje você tem você tem outras classificações para se encaixar, né, como Teste critério. comorbidade. Você tem outros critérios, né? Mas assim, a gente tem aí uma estética. Por que também, gente? A gente tem, isso vem lá de trás. A gente tem uma culpabilização da obesidade, uma culpabilização do obeso. A gente tem ainda um olhar que obesidade é sinônimo de preguiça. Inclusive de Obeso- pessoas que se consideram esclarecidas, que se consideram Preguiça, estudiosas. relaxada. Exatamente. Agora, Luciana, desculpa, mas em que momento que uma pessoa é considerada obesa? Porque tem isso, né? É classificado a partir de tal peso? Hoje, Como é que é isso? antigamente, a gente tinha o IMC, né? Se usava o IMC como um critério, tá? A gente ainda tem esse IMC ele não perdeu a validação, né? Hoje a gente olha ele mais para estudos populacionais, tá? Hoje a gente tem outras coisas que envolvem a obesidade. Então você tem o excesso de gordura, né, de percentual de gordura. Hoje a gente sabe que ele é muito mais impactante, principalmente a gordura visceral, esse excesso de gordura visceral, ele é muito mais impactante do que o peso Explica pra isolado. gente o que é a gordura visceral. Então, resumidamente, a gordura visceral é aquela gordura que fica mais próxima dos nossos órgãos, vamos dizer assim, Então é na região abdominal. abdominal, e que tem uma relação muito grande, ela tem um poder inflamatório muito grande. Então, ela muda muito o seu metabolismo a ponto de desenvolver uma resistência insulínica, um diabetes, problemas cardíacos, aterosclerose, que é aquelas gorduras que entopem, né, as nossas veias. Então, hoje a gente tem a gordura, percentual de gordura visceral, como muito mais impactante do que esse peso isolado. E além disso, a gente precisa olhar esse excesso de peso com a parte metabólica também. Então, assim, eu tenho uma pessoa com excesso de gordura visceral. Eu tenho uma pessoa que além desse excesso de gordura visceral, de percentual de gordura, ela está desenvolvendo uma resistência insulínica. E aí eu tenho que juntar isso. Por isso que a gente trabalha hoje com esse olhar. Nem toda pessoa com excesso de peso vai ter uma obesidade clínica instalada, tá? A probabilidade de uma pessoa com excesso de peso levar para se caminhar para esse lugar é grande, Por isso que hoje a gente pode ter um olhar de prevenção e um olhar de cuidado. Eu queria fazer aqui uma provocação a vocês. Vocês não acham que as redes sociais elas acabam por incentivar essa utilização de Mounjaro sem necessidade? Acho. A gente já viu, por exemplo, pessoas dando caneta Mounjaro de lembrancinha de casamento. Eu tenho, uma coisa que eu posso dizer que, para mim, é uma das questões muito sérias, né? Da mesma maneira que a gente ainda tem, não tem. A gente ainda tem a culpabilização da obesidade,
né? As pessoas colocam tudo no mesmo lugar, na mesma, né? Ainda tem esse olhar de preguiça de tudo. E como você tem isso, você tem o olhar de que hoje, para você se encaixar como uma pessoa bem-sucedida, né? Assim, aos olhos, você precisa estar magra. Mas o que é estar magra? Né? Vou jogar essa provocação. O que é estar magra? Quem aqui de nós três? Nós temos corpos completamente diferentes. Quem é mais saudável daqui? Se eu fosse olhar pela magreza, acho que você é mais saudável que eu. Porque você tem menos peso que eu. Mas você é mais saudável que eu. Eis a questão, né? Tem Entendeu? um ditado popular que diz que por fora bela viola, por dentro pão de florento. a gente- Acho que nós estamos vivendo uma sociedade que é super... Gente, eu vou falar agora, assim, pelo que a gente vê em rede social, né? Eu não acho que você fique com um aspecto saudável. E eu falo por mim, porque eu fiz bariátrica Não fica. há 9 anos atrás, e o aspecto que você fica pós-bariátrica não é um aspecto saudável. Se você não fizer um acompanhamento, mais uma vez eu falo, se você não fizer um acompanhamento integral, correto, Mesmo com todo o acompanhamento, Luciana, no início, como você perde no início, não tem jeito. você perde uma quantidade de peso absurda, você perde cabelo, você fica com um aspecto de quem tá doente. Então, mas assim, porque muitas vezes esse acompanhamento da bariátrica, por exemplo, ele é muito falho em algumas situações, porque as pessoas, para entrar na cirurgia da obesidade, em via de regra, ela precisa passar por um tratamento pré-obesidade. 1 ano, que Tá. dura, geralmente. O certo Você- seria no mínimo 1 ano. Você precisa passar. Então, a maioria desses pacientes, eles fazem esse. Por quê? Porque eles sabem se ele... Isso quando você pega uma equipe correta, né? Mas, em geral, vamos partir do pressuposto que a gente tem... Né? Todo mundo está em equipes corretas. Então, você tem que passar por esse caminho aqui. Aí, o que acontece? Eu faço a cirurgia. Depois da cirurgia, eu preciso continuar em tratamento. Porque, como eu falei, a obesidade não é só o aspecto bioquímico e fisiológico. Inclusive, tratamento psicológico. Eu tenho todo um acompanhamento. Eu preciso reaprender a comer. Eu preciso reaprender eu tenho que me aprender a conectar com o meu corpo, com meus sinais de fome, saciedade. Eu preciso aprender sobre consciência alimentar. Eu preciso melhorar uma série de questões na minha vida. Só que o que as pessoas fazem? Já fiz a bariátrica. Já perdi, não preciso mais. Aí elas abandonam o tratamento. E nisso que elas abandonam o tratamento, eu não suplemento o que eu tenho que suplementar, eu não faço acompanhamento psicológico, eu não volto aos acompanhamentos com a nutricionista, porque eu acho que eu não preciso mais. E aí, além de eu ter a taxa de reganho normal desse processo, a maioria das pessoas, muitas dessas pessoas, voltam e reganham muito peso, porque não fizeram esse Mas parte. eu quis falar muito no sentido assim, nem do reganho, né? O reganho a gente sabe que é uma realidade, mas da questão de você passar por um processo que é agressivo para o teu corpo, Claro que é muito. sabe? Achando que você vai ficar mais bonito, porque nem sempre é só pela saúde, e você faz o caminho inverso, você não fica... certeza. Você tá Não, magro. vamos combinar. A não Só ser tá que você magro. seja uma Jojo todinho, que Caralho. vai lá e vai... Vai, Soraya. Não, tem que falar, cara. A não ser que você seja uma Jojo todinho, que você, após uma bariátrica, você vai lá e faça toda uma cirurgia no corpo inteiro. Eu não falo nem nesse sentido, eu digo... Não, porque... Ó, Amanda, melhor cortar olha, eu, isso, por hein? exemplo... Olha, Melhor vamos lá. cortar. É melhor Eu cortar acho que isso. tem que cortar, não. Acha que não? Ó, se a Jojo Todinho não se inflamar, não achar que eu tô falando... Eu não tô falando É. mal, eu tô falando de um procedimento de uma pessoa que tem condições financeiras de passar por uma bariátrica e realmente as cicatrizes, a questão da perda da massa magra, que vem
Flacidez. a flacidez. Texto, E né? aí, e aí, vamos lá, o processo que precisa ser acompanhado, principalmente, ó, eu imagino que a importância do trabalho psicológico, ele deve estar assim, bem na ponta. Muito, Né? muito. Agora, porque uma mulher que não tem as condições financeiras de uma Jojo Todinho para sair de uma bariátrica e começar a fazer aquela limpeza geral para ficar com aquele corpo esculpido, eu fico imaginando quantas mulheres que não fazem uma bariátrica por questão de saúde tem muito mais que de estética, fala, caraca, o que eu fiz com a minha vida? Eu não sei se... Então, agora eu vou sabe? falar da minha experiência pessoal, bem rapidinho. Eu fiz bariátrica há 9 anos. Eu tomei essa decisão porque eu estava com IMC 45, né? Eu já estava com outras comorbidades também. Uhum. Eu tinha um filho pequeno que exigia de mim que eu brincasse, que eu fosse mãe dele. E eu trabalhava e estudava na época e não me sobrava energia para fazer absolutamente nada. Então, eu fiz esse tratamento de 1 ano antes de fazer a bariátrica e fiz a cirurgia. Não me arrependo em momento nenhum, porque até a minha personalidade mudou. Então, porque você fez de uma maneira correta. Nessa época que eu fiz, inclusive era a época que estava o boom das bariátricas e tinham pessoas que ganhavam peso para fazer a bariátrica. Uhum. Só que é um processo doloroso que quase ninguém fala. Também como não falam do Monjaro, que você tem enjoo, que a sua libido vai lá Gente, embaixo. enjoo, azia, estufamento, perda de cabelo, Exatamente. perda de massa magra, percentual muito, gente, pequeno, vou falar de novo, pequeno, mas tem casos isolados de pancreatite, de surgimento de pedra na vesícula. A pancreatite, por exemplo, é um assunto que tem estado em alta, associado ao uso do Monjaro, né? Vale dizer que, e cientificamente, nas pesquisas, é um percentual muito pequeno, mas ele está ali. Então, nem tudo são flores, como nem tudo são flores na bariátrica, muito pelo contrário. Nada é E flor. eu lembro que na época as pessoas tinham muito esse comentário assim, mas aí com bariátrica é fácil. Não. Gente, não, nunca foi fácil, não vai ser fácil, porque assim, o efeito que ele te dá, né, não é imediato igual o do Monjaro. Você perde a fome, você se sacia com pouco, mas a sua alimentação muda totalmente. E se você não tiver feito um bom trabalho emocional, Exatamente. você continua tendo a distorção de imagem. Não, eu tenho distorção de imagem até hoje, mesmo tem. fazendo tratamento psicológico. Você precisa sempre. Pois é. Aí por isso que eu volto a falar. Porque a obesidade é crônica. E é por isso que eu volto a falar. Precisa ter um trabalho comportamental, alimentar. Precisa trabalhar o comportamento alimentar. Não é só sobre o que eu como. É sobre por que eu como o que eu como e como eu como. Eu preciso ter esse embasamento. Porque senão eu não mudo, eu não consigo sustentar. E aí eu vou passar por um trauma todo desse e eu vou continuar tendo distorção de imagem, eu vou continuar tendo atitudes e comportamentos alimentares disfuncionais. Mas, Luciana, agora falando do lugar, né, de quem fez a cirurgia e de que conversa com outras pessoas e que participa de grupos de pessoas que fizeram essa cirurgia, a maioria ainda tem muitas inseguranças que carregam lá desde a época que eram obesas. Precisa ser trabalhado. Só que assim, a condição de vida, de saúde, de tudo melhora. Não, eu não sou contra não, Tá? gente. Assim, Muito, eu não sou contra a bariátrica de maneira nenhuma. Mas eu sou contra, eu penso assim, talvez hoje, né, também é muito fácil falar de um lugar em que eu sou uma pessoa ativa, de que eu faço atividade física, parará, coisas que eu não fazia à época, né? É muito fácil falar desse lugar. Mas com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse feito. Não porque eu tenha muitos efeitos colaterais, eu tenho quase zero, eu como o que eu quiser, óbvio que em quantidades pequenas, não tenho problema com alimento nenhum, praticamente, mas talvez se eu tivesse a disposição física na época,
De trabalhar o seu corpo sem a intervenção Sem cirúrgica. intervenção cirúrgica ou de qualquer outro procedimento que me ofereça Então, milagre. eu ia colocar isso aqui pra gente, exatamente. Eu, por exemplo, eu sou mãe de 2 filhos e eu nunca fiz uma cirurgia. A não ser, na verdade, o que eu fiz foi depois que a minha filha nasceu, eu fiz para não ter mais bebê, mas eu fiz videolaparoscopia pelo umbigo, que é um pontinho assim. Então, eu sempre fui muito medrosa com a questão de ir para uma mesa de cirurgia e não voltar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí eu penso assim, olha, tanto uma bariátrica quanto qualquer outra intervenção cirúrgica com fim estético, eu fico pensando quanto vale. Vamos combinar? Porque você faz, eu tenho uma mama grande, eu quero fazer uma cirurgia para diminuir a mama. Eu fico pensando, gente, desculpa, será que melhora pequena com cicatriz? Enfim, eu acho, Luciana, só para complementar, quando eu penso em cirurgia, seja ela qual for, eu sempre me volto para mim o pensamento, e eu gostaria de que outras mulheres também colocasse isso numa pauta bem necessária para se trabalhar, até onde vale a pena uma intervenção cirúrgica, até onde vale a pena o uso de um monjaro, De maneira sabe? indiscriminada. Indiscriminada, Até desde que não onde é o que eu quero e o que a partir eu do acho momento em que esperam você não de tem a mim. necessidade daquilo ali para curar algo em você. Eu acho assim, a gente tem que olhar, eu sempre procuro olhar não do meu lugar, mas do lugar do outro, né? Sim. Quando a gente fala de cirurgia, no caso da bariátrica, eu acho que existem situações em que ela realmente é necessária. Sim, Ponto, eu acho que né? sem dúvida. Eu acho que ela é necessária em alguns casos, tá? E aí, por quê? Porque aquela pessoa está com muitos riscos ali. Então, aquilo ali é necessário. Sim, mas eu não estou falando realmente, né? Quando eu falo realmente completa. Eu acho que tem situações em que ela é. E da mesma maneira, quando a gente fala de estética, eu não sou contra nenhum procedimento estético. Nenhum. Não sou. Desde que você esteja fazendo porque você quer fazer. E não para se encaixar num script que não é seu, não para caber numa sociedade ou num estigma ou num... Não, eu estou fazendo porque me incomoda. Ai, que coisa fútil. Fútil para quê? Mas assim, Um exemplo, eu tenho uma orelha de abano, né? Uma orelha grande, que chama um nariz grande, ou... mas poxa, que besteira. Besteira para quem? Sim, mas sim. já virou a quantidade de mulheres que a gente olha assim e fala assim, gente, essa mulher é belíssima. E o profissional foi lá e aceitou fazer um procedimento estético nela e ela morreu. Então, mas às vezes o que acontece? Essa mulher, quando você fala para ela que não precisa, porque aí é um tocante de extremo. Esses extremos não são legais. O que eu acho que a gente tem que ter um olhar é que existem procedimentos cirúrgicos e estéticos que as mulheres precisam, porque aquilo impacta Na autoestima. numa baixa Eu acho estima que muito grande. Tá tendo uma confusão que a gente está fazendo aqui, porque é assim, existe o procedimento, todo procedimento que não é para cuidar da sua saúde, né, do seu corpo, ele é considerado um procedimento estético. Então, a gente tem aquele procedimento estético, que é um procedimento estético que vai melhorar a autoestima, como você falou, orelha de abano, talvez um nariz grande demais, para quem se incomoda. Mas eu já estou falando de um outro tipo de procedimento, daquele que não é necessário. Não, aí esse aí... Mas é isso que a Luciana Que já falou, virou não é necessário vício. para quem? Mas já virou vício. E ainda assim o profissional... Aí sim, aí eu sou contra. Que o profissional tinha que falar, olha, eu não vou fazer em você porque você não precisa. Então, mas aí, Amanda, isso aí vai para onde? Para essa seara que a gente está falando dos extremismos. Do quanto mais magra, melhor. Um exemplo. Quanto com a boca maior, Quanto melhor. mais magra, melhor. Será?
quanto maior a boca, melhor. Será? Eu preciso chegar aos 50 anos com cara de 30. Será que eu preciso? Ou eu preciso chegar aos 50 anos na melhor versão para os 50 anos? Mas você não... ou Gente, para os eu acho 60. isso a maior agressão que o ser humano Entende? faz com ele mesmo. Então, Porque quando eu falo, mas isso gente, eu são tô os com 54 extremismos. anos, desculpa, eu não tenho preocupação. Vai pintar o cabelo, Você esse fica cabelo caricato. branco. Gente, olha só, eu sou satisfeita. Eu me olho no espelho e tá tudo bem o meu isso, cabelo branco. isso. Tá tudo bem as minhas ruguinhas. Eu, sinceramente, como mulher, eu sou satisfeita com aquilo que eu vejo no espelho. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Quando a gente entra no Instagram, a gente vai rolando feed, aparece propaganda pra caramba te oferecendo preenchimento, te oferecendo botox. E às vezes você não precisa. Você não Esse precisa. profissional tá te oferecendo uma coisa que você não precisa. Mas aí o que acontece? Porque aí a gente está vivendo numa situação dois extremismos. Hoje, né, é o quanto mais. Então, assim, se eu olhar para meu rosto e falar assim, poxa, isso aqui tá me incomodando, realmente eu chegar e olhar, não, acho que vale, e for ok, agora o extremismo é que não dá. Porque a gente está querendo pegar cada vez mais. E aí eu passo para um profissional que quer só ganhar dinheiro. É isso que eu tô falando. E aí ele vai te oferecer um procedimento de botox que ele fala para você. Tá com ruguinha. Só que essa ruga nem tá te incomodando. Só que a partir do momento que ele aponta, você começa... Porque aí ele te joga num script que não é seu. Eu tenho vontade de tirar essas bolinhas que eu tenho aqui debaixo do olho. Mas me ofereceram botox pra testa. Eu não sei que fixação é essa que tem. Você não tem nada na testa? Olha eu. Eu tenho marcações. Gente, que fixação que tem, que a galera Isso. tem hoje em dia. Tudo bem, você não quer ter uma ruguinha, não quer ter outra, tá tudo bem. Agora, a testa, gente. É o que eu acho, Amanda. Eu acho que a gente precisa entender que o que é bom pra mim, o que tá me incomodando. Mas da onde que parte esse cômodo? Então, pode ser uma coisa que te incomode real. Ou Vou pode dar ser um uma coisa exemplo. induzida. Ou pode ser, o que eu acho que tá errado é o induzido, e o que eu acho que é errado é o que realmente não tem necessidade. Eu acho. Como um monte de procedimento. Eu acho que tá todo mundo igual. Eu também acho. Hoje tá Tá todo mundo igual? Hoje, você não vê a quantidade Todo mundo igual. dessas artistas que estão fazendo Gente. o caminho contrário. Tirando mama, porque as pessoas estão ficando mecanizadas. Todo mundo igual. Eu não tô falando disso, eu tô falando daquilo que te incomoda. Que é super válido. Que é super válido. Por exemplo, eu não tenho... Por que eu faço academia todo dia? Porque eu quero envelhecer bem. Eu não tô lá porque eu quero ter barriga de tanquinho. Não vou, eu não faço questão. Eu quero diminuir meu percentual de gordura porque eu não quero morrer de ataque cardíaco. Eu não quero ter resistência insulínica. Eu quero ser uma idosa que pega os meus netos e vou brincar com eles. É para isso que eu tô ali. É o que me motiva. Legal. Mas eu odeio cabelo branco. Eu pinto. E eu vou pintar. Gente, ela odeia cabelo branco. Soraya vai se retirar agora, porque ela não quer. Não, porque existe um fator bem Soraya, de vida. por favor, querida. Mas eu acho Soraya, ela tá linda. Eu não me reconheço de cabelo branco. Entende? Gente, e é aí que está o fator mais precioso Mais entre maravilhoso. nós, como Cada seres um humanos tem e um como corpo. mulheres. Claro. Eu acho que o mais importante de tudo, mulheres se acharem bonita do jeito que são. Isso é muito difícil. Mas é isso que a gente precisa, Amanda, nós precisamos gente. ser tratadas psicologicamente e emocionalmente. Olha, A gente precisa encerrar. não, mas eu preciso falar uma coisa antes de encerrar. Mas pode falar. Deus. Pode falar. Porque eu vou encerrar, né? Tá, então esses dias uma pessoa me falou uma coisa muito interessante, né? E ela disse pra mim assim,
que muitas vezes nós somos muito duros com nós mesmos. Muito. Mas se fosse para uma amiga, né? Se estivesse aconselhando uma amiga, você não ia falar para ela que o que você já alcançou seria o máximo? Exato. E por que a gente não É isso que a gente assim? precisa. Eu tô com isso na cabeça desde que essa pessoa falou isso para mim. A gente precisa A ter gente esse se olhar. trata muito pior do que a Muito gente pior. trata quem a gente ama. A gente precisa ter esse olhar de acolhimento e empatia. Da mesma maneira que você tem com o outro, você precisa ter com você. Entendeu? Eu preciso saber qual é o meu limite. Mas qual é o meu limite. E não o limite que é imposto. Qual é o meu limite? O que realmente me incomoda? Sabe? Eu, outro dia, recebi uma paciente no consultório que ela falou, não, eu tô aqui porque eu quero emagrecer. Aí eu olhei os exames dela, né? Ah, eu preciso emagrecer 30. Eu falei, quem disse que você precisa emagrecer 30? Da onde que você tirou? Ah, não, porque eu vi lá que eu preciso... Vamos lá, vamos partir pelo processo. Ah, não, mas é que eu tô muito feia. Eu falei, em que momento? Sabe? Então, a gente precisa ter esse olhar. Ah, mas é porque eu tenho uma bunda muito grande. Eu falei, menina, é linda. É sua, olha... Por quê? Porque eu quero ter o mesmo estereótipo de corpo perfeito que a fulana. Nós somos mulheres diferentes. E às Nós vezes a fulana quer ter o mesmo corpo que você tem. Nós temos biotipos diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, ambientes diferentes. Eu preciso olhar cada um de maneira individual. E, além de tudo, respeitar a cultura, a origem, o que conecta você com a sua verdade. A partir do momento que eu tenho esse olhar, eu vou conseguir tratar essas questões todas de metabolismo de uma maneira mais empática, mais acolhedora e mais verdadeira. É isso, gente. Falar sobre beleza, falar sobre estética dá horas, dá panos para manga, né? Na verdade, para encerrar, eu gostaria muito de dizer para as mulheres: troquem o espelho da sua casa quando ele te disser que você está feia. Mulher nenhuma é feia. O projeto original da mulher é lindo. Quem disse que é feio, algum interesse escuso tem. Então, cada vez que você se olhar no espelho e seu espelho te disser que você não está legal, olhe de novo. E, se for necessário, troque o espelho. Sai, entra de novo. Sai, entra de novo, faz qualquer coisa. Porque beleza é algo subjetivo. A gente acha alguém bonito que o outro não acha. O importante, gente, é mais do que nunca a gente ser tratada psicologicamente, emocionalmente, se amar acima de tudo, independente do que o outro acha ou deixa de achar sobre nós, principalmente sobre a nossa aparência, sobre a nossa estética. Eu tenho certeza que vai ser mais um episódio que as mulheres vão estar aí de olhos abertos para saber se pode ou se não pode, se devem, se não devem. Sejam felizes apenas. Com bariátrica, sem bariátrica, com cicatrizes, sem cicatrizes, gordas, magras, brancas, negras. Sejam felizes, por favor. E aqui a gente pode tudo. Não é porque é podcast Mulheres de Terra.